Quando se fala em carros que marcaram gerações, nós brasileiros pensamos em Fusca, Gol, Opala. São carros que dominaram as ruas, conquistaram as pistas e se tornaram verdadeiras lendas nacionais. Mas do outro lado da fronteira, existia um automóvel que desempenhou exatamente esse mesmo papel. Um carro robusto, confiável, amado pelos argentinos. Um sedã que atravessou décadas praticamente sem perder sua popularidade. Um carro que já virou táxi, viatura policial, carro de família e também protagonista de algumas das batalhas mais emocionantes da história do automobilismo sul-americano. Estamos falando dele, Ford Falcon. Mas afinal, como que um projeto americano se transformou em um dos maiores símbolos da Argentina? E por que permaneceu em produção por quase 30 anos? E como que esse sedã, aparentemente comum, se tornou um dos carros mais importantes da história do turismo carreteiro? No vídeo de hoje, vamos viajar pela trajetória do Ford Falcon, conhecer a sua chegada à Argentina, suas versões mais icônicas, suas rivalidades nas pistas e descobrir por que ficou conhecido como o verdadeiro Opala argentino. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e se prepare para conhecer a história de uma das maiores lendas automotivas da América Latina. Para entender como o Falcon chegou à Argentina, precisamos voltar algumas décadas no tempo. A Ford já estava presente no país desde 1913, quando começou suas operações argentinas, durante boa parte do século XX. Porém, a maioria dos veículos era importada ou apenas montada localmente a partir de peças vindas do exterior. Mas tudo começou a mudar após a queda de Juan Domingo Perón, em 1955. Nos anos seguintes, a Argentina buscava se modernizar a sua economia e fortalecer a sua indústria nacional. Em 1959, durante o governo de Arturo Frondizi, foi lançado um ambicioso plano de desenvolvimento industrial, que oferecia incentivos para que montadoras produzissem veículos dentro do próprio país, em vez de apenas importá-los. A estratégia funcionou. Diversos fabricantes passaram a investir pesado na Argentina, como Fiat, Peugeot e Ford. Começaram a expandir suas operações e a construir uma verdadeira indústria automobilística nacional. A Ford já possuía tradição no país, precisava agora de um automóvel moderno para liderar essa nova fase. O modelo ideal precisava ser robusto, espaçoso, relativamente simples de fabricar e capaz de suportar as condições das estradas argentinas. E foi então que surgiu o candidato perfeito. Em 1960, a Ford lançou nos Estados Unidos um sedã compacto chamado Falcon. Um carro havia sido desenvolvido para ser confiável, econômico e fácil de manter. Exatamente o tipo de veículo que a filial argentina procurava. No ano seguinte, em 1961, 2 exemplares foram trazidos dos Estados Unidos para testes. Os resultados simplesmente impressionaram a fábrica. O Falcon mostrou resistência, conforto e uma mecânica que se adaptava perfeitamente às necessidades do mercado local. A aprovação foi tão grande que a Ford não perdeu tempo, e já em 1962 começou oficialmente a produção do Falcon argentino, inicialmente montado com kits importados da fábrica da Ford, em La Boca, em Buenos Aires. Os primeiros Falcons produzidos na Argentina em 1962 eram praticamente idênticos aos modelos americanos. A carroceria, o estilo e até grande parte dos componentes vinham diretamente dos Estados Unidos. Mas à medida que os anos passavam, a Ford da Argentina começou a perceber o mercado local e necessidades muito diferentes do mercado norte-americano. Foi justamente aí que nasceu o Falcon argentino que conhecemos hoje. Em 1963 surgiu a primeira restilização. A dianteira recebeu uma nova grade horizontal de alumínio e o índice de nacionalização das peças aumentou consideravelmente. A produção também foi transferida para a moderna fábrica de General Pacheco, onde os carros passariam a ser fabricados pelos próximos 28 anos. Em 1964 apareceu a versão táxi e no final daquele mesmo período surgiu uma das versões mais importantes da história do modelo, o Futura. Seria mais sofisticado e trazeria bancos individuais, tetos de vinil, acabamento diferenciado e um novo motor de 187 polegadas cúbicas, entregando mais desempenho. Mas a grande transformação veio em 1966. Nessa época, a maioria dos componentes já era produzida na própria Argentina. A Ford lançou uma nova frente, com detalhes exclusivos de acabamento e diversas melhorias mecânicas. Na prática, o Falcon já começava a seguir um caminho próprio, independente da matriz americana. Em 1967 e 68 aconteceu outro passo importante, o lançamento da Falcon Rural. Enquanto nos Estados Unidos as peruas Falcon já estavam perdendo espaço, na Argentina elas se tornaram extremamente populares.
A Ural ganhou versões Deluxe e Futura e foi desenvolvida especialmente para atender às necessidades das famílias e dos trabalhadores rurais argentinos. No final dos anos 60, chegou também um motor que se tornaria uma lenda. Em 1969, a Ford lançou o poderoso 221, com 6 cilindros de 3,6 litros que entregava até 132 cavalos. Junto dele vieram um câmbio de 4 marchas e versões mais esportivas. Era o início da fama do Falcon como um carro resistente e rápido para os padrões da época. Até então, chegamos em 1970, e é aqui que o Falcon argentino realmente começa a se afastar visualmente do Falcon americano. A dianteira foi completamente redesenhada, surgiram faróis duplos, novos para-choques, freios a discos opcionais e motores mais modernos. O carro continuava usando a mesma base estrutural dos anos 60, mas visualmente já parecia pertencer a uma outra geração. Mas a mudança mais marcante ainda estava por vir. Em 1973, a Ford apresentou uma reestilização profunda. Os faróis ficaram mais quadrados, a grade mudou novamente e o painel foi totalmente redesenhado. O interior ganhou instrumentos mais modernos. Foi também nesse ano que nasceu a versão mais desejada de toda a linha Falcon, o Sprint. Equipado com um 221 SP de aproximadamente 166 cavalos, o Sprint recebeu faixas esportivas, rodas exclusivas, um volante mais esportivo, bancos individuais e uma personalidade completamente diferente das versões convencionais. É a resposta da Ford aos fãs de desempenho e às exigências das pistas argentinas. No mesmo ano surgiu um outro modelo que só existia na Argentina, a Ranchero. Diferente da Ranchero americana, baseada em outros modelos da Ford, a versão na Argentina usava a estrutura do Falcon nacional e rapidamente conquistou agricultores, comerciantes e pequenas empresas. No final da década de 70, o Falcon já era praticamente um automóvel argentino. A estilização de 78 trouxe novas grades de plástico, novos emblemas Ford, maçanetas atualizadas, melhorias de ventilação e faróis retangulares maiores. Cada vez menos elementos lembravam do Falcon americano original de 1960. A transformação definitiva veio em 1982. A Ford tentou alinhar o visual do Falcon aos modelos modernos da marca, como o Taunus e o Sierra, com novos para-choques, lanternas traseiras maiores, acabamento renovado e a versão guia, substituindo o tradicional Futura, deram ao veterano sedã uma aparência muito mais atual. Naquele momento, o Falcon americano já estava morto, havia mais de uma década. Mas na Argentina ele continuava firme, evoluindo sozinho, criando sua própria identidade e se transformando em algo muito maior do que o simples carro importado. Mas existe um capítulo da história do Falcon que merece ser contado à parte, nas pistas. Para entender a importância do Falcon no automobilismo argentino, primeiro precisamos falar sobre a categoria que transformou ele em lenda, a turismo carreteira. Criada em 1937, a turismo carreteira é considerada a categoria de automobilismo mais antiga do mundo, ainda em atividade. Seu nome significa literalmente turismo de estrada, porque as suas primeiras corridas aconteciam em estradas públicas de terra, atravessando cidades, montanhas e regiões remotas da Argentina. Naquela época, os pilotos enfrentavam centenas de quilômetros de percurso em carros derivados de modelos de rua, enfrentando poeira, lama, chuvas, pedras e todo tipo de desafio imaginável. Foi nessa categoria que nasceram alguns dos maiores heróis do automobilismo argentino, incluindo ninguém menos que Juan Manuel Fangio, muito antes de se tornar pentacampeão mundial de Fórmula 1. Com o passar das décadas, a turismo carreteira evoluiu, as corridas migraram para os autódromos e a tecnologia avançou, os carros ficaram cada vez mais extremos, mas uma coisa permaneceu igual: a paixão do público. Foi nesse cenário que o Falcon entrou para a história. No final dos anos 60 e principalmente durante os anos 70, o Falcon começou a substituir os antigos Ford Coupé, que representavam a marca na categoria. Inicialmente, muitos torcedores ficaram desconfiados. Afinal, como que um simples sedã familiar poderia carregar o legado da Ford nas pistas? A resposta veio rapidamente. Com preparação adequada, o Falcon revelou um enorme potencial competitivo. Seu entre-eixo equilibrado, a robustez da mecânica e principalmente o lendário motor 6 cilindros transformaram o carro em um adversário temível. Logo começaram as grandes batalhas contra os Torino, o Chevy e os Dodge GTX. Nascia aí uma das rivalidades mais famosas da história do automobilismo sul-americano. Os Falcons de turismo carreteira eram muito diferentes dos carros de rua. Inspirado no modelo original, existiam verdadeiras máquinas de corrida. Os motores 6 cilindros recebiam preparação extrema, cabeçotes especiais, comandos agressivos e giravam muito mais alto do que qualquer Falcon comum. O resultado era um ronco completamente característico. Enquanto muitos imaginavam que os 6 cilindros teriam um som grave e encorpado, os Falcons de turismo carreteira produziam um som agudo, metálico e feroz.
Em altas rotações, era um ruído que lembrava mais um protótipo de corrida ou até mesmo algumas categorias europeias do que um simples sedã derivado de um carro de rua. Para muitos argentinos, bastava ouvir aquele som para voltar décadas no tempo. Durante anos, milhares de torcedores lotavam o autódromo para ver os Falcons brigando pela vitória. O carro acumulou títulos, vitórias históricas e ajudou a transformar a Ford em uma das marcas mais populares da categoria. Aliás, aproveitando que estamos falando da categoria, já deixem aqui nos comentários uma coisa. Vocês gostariam de ver um vídeo contando a história completa da turismo carreteiro aqui? Porque a história da categoria é tão fascinante como a dos próprios carros. Tem corridas disputadíssimas em estradas abertas, rivalidades históricas, pilotos lendários, tragédias, inovações técnicas e personagens que ajudariam a construir uma das maiores tradições de automobilismo mundial. Se vocês quiserem, posso trazer um vídeo dedicado apenas à incrível história da turismo carreteira. Mas toda história tem um fim, e no caso do Falcon, esse fim começou a ficar inevitável no final dos anos 80. A Ford fez de tudo que podia para manter o modelo competitivo, mas havia um problema impossível de esconder. O Falcon continuava sendo o mesmo em sua essência, um projeto dos anos 60. Enquanto isso, o mercado argentino começava a mudar. Modelos mais modernos como o Renault 18, Peugeot 505, Volkswagen Karate, Ford Sierra e outros carros de competição mais moderna ofereciam melhor aerodinâmica, mais tecnologia, maior eficiência e projetos muito mais modernos. Mesmo sendo extremamente confiável, o Falcon já não conseguia esconder a sua idade, e a própria Ford sabia disso. No final dos anos 80, a empresa passou a concentrar seus investimentos em modelos mais modernos e rentáveis. Além disso, a criação da Auto Latina, da união entre a Ford e a Volkswagen na América do Sul, acelerou a reorganização da linha de produtos da marca. Então, chegou o momento da despedida. No dia 10 de setembro de 1991, o último Falcon foi concluído na fábrica de General Pacheco. O encerramento oficial da produção aconteceu em 23 de setembro daquele ano. Depois de 3 décadas de fabricação contínua, cerca de 494 mil unidades produzidas e uma legião de fãs, chegava ao fim a trajetória de um dos carros mais importantes da história da Argentina. Talvez a pergunta mais interessante seja outra. Por que os brasileiros chamam o Falcon de Opala Argentina? A resposta é simples. Porque os dois carros ocuparam praticamente o mesmo espaço cultural em seus respectivos países. Assim como o Opala no Brasil era um protagonista absoluto das pistas, no Brasil, o Opala escreveu seu nome na história das corridas nacionais e se tornou sinônimo dos motores 6 cilindros. Na Argentina, esse papel foi desempenhado pelo Falcon. Os dois surgiram na década de 60, ambos sobreviveram por décadas, ambos ficaram famosos pela sua robustez e ambos criaram versões esportivas desejadas. Os dois construíram uma legião de fãs apaixonados e tornaram muito mais do que simples automóveis. Viraram símbolos nacionais. Por isso, muitos brasileiros que conhecem a história do automobilismo sul-americano costumam dizer que o Falcon é o Opala argentino. Não porque sejam carros iguais, mas porque representam exatamente a mesma coisa em seus respectivos países. Se o Opala é uma das maiores lendas da história automotiva brasileira, o Falcon ocupa esse mesmo lugar no coração dos argentinos. E talvez o maior feito do Falcon seja justamente esse. Ele chegou à Argentina como um simples sedã americano, a sair de cena como um dos maiores ícones já produzidos pela indústria automobilística argentina. Um carro que sobreviveu ao modelo original americano, conquistou as ruas, dominou as pistas e transformou em uma verdadeira paixão nacional. Uma lenda que, 30 anos após sua despedida, continua viva em encontros, oficinas, autódromos e principalmente na memória de milhões de argentinos. E talvez seja por isso que mais de 30 anos após o fim da sua produção, o Falcon ainda desperta tanta admiração entre colecionadores, entusiastas e fãs de automobilismo, porque alguns carros simplesmente envelhecem, mas outros entram para a história. E o Falcon argentino, sem dúvida nenhuma, pertence a esse segundo grupo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia a história do Falcon argentino? Você concorda que ele é o verdadeiro Opala dos hermanos? E qual dos dois ícones você escolheria para ter na sua garagem? Um Falcon 221 Spirit ou um Opala SS 6 cilindros? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, porque eu vou adorar ler a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Também aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos sobre carros clássicos, automobilismo e muitas outras lendas da cultura automotiva. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.